Tenho a impressão que faz uns 15 anos ou mais, não me lembro se a Dani lembra, num retiro lá em Nova Petrópolis. 15 anos? Tu era uma menininha, agora cresceu. E essa palavra tem edificado as nossas vidas e nós temos voltado para que o Senhor traga revelação para todos nós. Porque estamos vivendo um tempo em que a noiva está sendo muito maltratada. Não é pelos de fora, é por aqueles que estão esperando o noivo, mas pela ansiedade ou qualquer outra coisa, tem trazido algumas tristezas para o noivo. Onde tenho andado, tenho visto como a igreja tem sido machucada por muitas coisas. Mas Deus tem uma paciência muito grande. Alguém me disse esses dias que a paciência dele é tão grande que ele leva 9 meses para nos gerar. Ele podia fazer isso instantaneamente, como ele fez com Adão. Mas ele leva muitos meses preparando a gente para a vida. Então, ele, com a paciência dele, a obra de Cristo vai se realizando. E nós vamos aproveitando toda a bondade do Senhor para conosco. Queria falar sobre mutualidades. Elas querem dizer tudo que nós trocamos uns com os outros. E desde o princípio, o Senhor Jesus, Ele focou com aqueles 12 homens, relacionou eles de 2 em 2, e eles foram e fizeram uma grande obra, e eles estavam um com o outro, até que o Senhor, então, dos céus, mandou essa promessa do Espírito Santo viver em nós. E essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele vai nos relacionando uns com os outros e vai manifestando dons, virtudes, amor, graça. Vocês lembram o mandamento mais claro que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros. Essa é uma mutualidade, talvez por meio dela, todas as outras se realizam. Esse é como Jesus disse, esse é o grande mandamento da lei. Mas esse mandamento da lei se tornou mandamento da graça. E essa mutualidade vai nos unindo, porque somos o corpo de Cristo. Tem um cabeça e todos nós somos membros uns dos outros. Que alegria, amados, é nós compartilhar que somos membros uns dos outros. Olha para o lado e tu vai ver essa beleza que Deus faz uns com os outros, colocando a sua vida, o seu amor de uns para com os outros. Tem uns um pouquinho mais feio do que os outros, mais bonito do que os outros, uns mais gordinhos, né, Jackson? Mas que alegria por causa da habitação do Espírito Santo em cada um de nós e conosco aqui. Então, mutualidades são então relacionamentos e que nas Escrituras trazem essa comunhão de uns para com os outros, no nível familiar,
na liderança da igreja, no meio do povo todo de Deus da cidade. E isso tudo vai crescendo. As pessoas vão se relacionando, o amor vai se manifestando e o Senhor vai recebendo a glória. Se a gente pudesse perguntar assim, como está a comunhão de vocês uns com os outros? Está 10 ou está 1? Está 5? Está 8? Como está? 10? Louvado seja Deus. A nossa comunhão tem que ser 10. E nós precisamos andar nessa comunhão, então. Essa palavra comunhão, no original, é koinonia. E ela significa tudo aquilo que é comum. A participação mútua de uns para com os outros. Assim viveram os primeiros discípulos. Eles se relacionavam, às vezes não dava certo, mas eles foram aprendendo com o Senhor a viver uns para com os outros, e até que quando o Senhor enviou o seu Espírito, já tinha um corpo, já tinha muitos membros, que eram todos iguais. O único que é diferente é o cabeça. Esse é completamente diferente, mas esse dá vida a todos os membros. Às vezes, a gente quer ser dedo da mão, e uns querem ser dedo do pé, e assim todos os membros relacionados, em comunhão, vivem uma nova vida para exaltar o Senhor que veio habitar entre nós. Queria que lêssemos Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47, e nós vamos ter uma lembrança, porque vocês conhecem esse texto, de como a igreja começou, como ela viveu naqueles tempos, por essa manifestação do Espírito Santo, na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, e depois, então, Lucas, que escreveu, mas anos depois, ele escreveu como eles viviam a partir dessa manifestação do Espírito Santo. Todos estão lendo, eu leio com vocês. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o texto mais lindo dessa manifestação do Espírito Santo, depois de convencer por sua palavra 3.000 pessoas, e esses 3.000 foram batizados, e Lucas conseguiu resumir em poucos versículos toda a manifestação do Espírito Santo junto daquele pequeno grupo, e que foi crescendo isso entre todos. E a igreja precisa viver assim. Podia botar o texto de novo? Então diz assim que... Pode passar para o versículo. Aí.
diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, pelo que sabemos, tinham poucas coisas escritas, mas os apóstolos e os primeiros discípulos começavam a falar uns para os outros, e eles traziam toda a revelação de Jesus, e o Espírito Santo, então, manifestava muitas coisas entre eles, e nós agora precisamos, então, que o Espírito Santo de novo faça a mesma coisa. E nesses últimos dias aqui com os irmãos, uma coisa tem ficado muito forte entre nós. É que nós precisamos rever essa doutrina dos apóstolos. Nós precisamos ver o Evangelho do Reino. Nós precisamos, como a menina Ana, temos que decorar algumas coisas. Porque essa perseverança vai nos trazer edificação. Nós vamos crescendo na palavra, no conhecimento do Filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele não veio para fazer nenhuma outra coisa a não ser falar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele veio nos guiar a toda a verdade, e ele quer fazer isso com toda a igreja, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado. Então, quando nós começamos a examinar a doutrina dos apóstolos, ou seja, todas as escrituras que depois os apóstolos também registraram, tanto João, Pedro, Paulo e Tiago e outros tantos que deixaram um registro para nós de como viviam os primeiros. Então, quando nós abrimos uma carta, nós vemos uma revelação dos apóstolos trazendo essa palavra na qual os primeiros perseveravam, e como nós precisamos perseverar nessa palavra, porque isso é vida. O Senhor Jesus disse que sua palavra era espírito e vida. Então, sem a palavra que os apóstolos nos deixaram, a nossa vida fica muito intelectual, muito conhecimento humano, natural, porque nós aprendemos com Adão uma coisa de nos alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão que se ele comesse dessa árvore, certamente ele iria morrer, ou seja, ia ficar sem nada. Ele morreu depois de 900 anos, mas ele ficou sem nada. Ele tinha que fazer um esforço com sua mente para conseguir se alimentar, e se alimentou mal e morreu. E essa herança nos chega, e nós precisamos mudar isso em nossa vida. Viajamos esses dias para Guajará, e foi muito lindo esse tempo. Nem passou, né? Foi tão rápida a viagem, parecia uma viagem de avião. Mas nós conseguimos ler toda a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nos alegramos, e cantávamos cânticos. A única coisa que evitava com o César é que ele tirasse a mão do volante, porque havia muita glória entre nós. E assim nós precisamos viver. Viver em nossas casas, com os nossos filhos, com o esposo e a esposa, gozando dessa manifestação de Deus através de sua palavra e de seu Espírito. Conversando ontem com um casal, eles ainda não casaram, mas estão andando assim, se olhando, e eu sentei com eles e conversei com eles. E depois de toda a nossa conversa, chegou no fim da conversa, ele disse para mim: no domingo, Deus falou a mesma coisa que o Senhor está dizendo, de nós dois ler a palavra e orar para saber qual é a vontade do Senhor. Que alegria!
buscar a palavra para saber qual é a vontade do Senhor. Me alegrei profundamente, porque a igreja crescia, porque a doutrina dos apóstolos era passada pela coinonia, por essa mutualidade entre eles. Eles tinham tudo em comum, né? Eles também perseveravam na comunhão. Comunhão quer dizer isso, ter tudo em comum. Se nós pudéssemos separar a palavra, nós podíamos separar com união. A união com um e com outro, todos os dias. Não é passar na rua, lá vem vindo fulano, desviamos. Não. Vamos lá e abraçamos, profetizamos uns aos outros a palavra do Senhor. E assim nós vamos crescendo. Também eles perseveravam no partir do pão. Isso é um segredo. Desde que Deus mandou Moisés levantar um tabernáculo segundo o que ele iria mostrar, Moisés passou 40 dias com o Senhor no monte e Deus revelou para ele como era o tabernáculo, as particularidades desse tabernáculo. E tudo tinha a ver com a pessoa do seu filho que viria. E no tabernáculo, entre tantas coisas, Deus mandou que ele construísse uma mesa, disse até que tamanho tinha que ter essa mesa, toda ela de ouro, ou seja, algo cheio de riquezas tinha naquela mesa, e tem algumas coisas que estavam ali, e entre elas estava o pão. Jesus depois disse assim: eu sou o pão. Aquilo que Deus mandou Moisés colocar na mesa, que é o pão, agora estava lá, não só naquela mesa, como está na nossa mesa. Todos os dias, Jesus tem um lugar sagrado na nossa mesa. Não só nos alimentar, mas a sua presença, porque esse pão lá no tabernáculo, lá em cima daquela mesa, dizia que era o pão da proposição. E proposição estava querendo dizer o pão da presença. Era renovado aquele pão todos os dias, parece que era de 7 em 7 dias, que se renovava na nossa casa também. Eu tenho estado só, mas quando eu sento à mesa, tenho pão. E eu tenho louvado ao Senhor pelo pão da vida. Esse pão que desceu do céu. Ele não só estava exposto lá no tabernáculo de Deus, mas ele veio para nossas casas. E assim viviam os primeiros. Eles poderiam dizer várias coisas a respeito do que eles perseveravam, mas chama a atenção de Lucas que eram 4 coisas importantes: a palavra, a comunhão, o pão e agora as orações. Isso nós podemos fazer todos os dias com a nossa família. Trazer o Senhor todos os dias a repartir conosco o pão, sua presença, a comunhão, sua palavra, e assim podemos viver cada dia cheio de alegria. Assim viviam eles. Podemos passar a outro versículo que diz: em cada alma havia temor. Um rapaz lá na casa do Arnolfo, com muitas deficiências na vida dele, ele sentou comigo e me perguntou assim: o que é temor? Ele podia me perguntar tanta coisa. Temor. Em cada alma havia temor. E eu disse para ele, numa linguagem bem simples, que temor
é levar Deus a sério. Nossa alma precisa se curvar diante do Senhor e levá-lo a sério em sua palavra, em seus dons, em tudo que Ele faz para a igreja como cabeça. Nós precisamos temer o seu nome. É um misto de medo e responsabilidade. É um misto de Deus falando conosco e nós obedecendo Ele. Também em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque esses apóstolos tinham ficado, por ordem do Senhor, tinham ficado em Jerusalém e muitos tinham saído por causa da perseguição. E os apóstolos ficavam dando testemunho naquela cidade sobre a obra que Cristo estava manifestando na vida deles. Não eram nada de virtudes deles, mas eram os sinais que Deus manifestava na vida dele. Eu tenho dito para os irmãos que nós não temos dom nenhum. Todos os dons que se manifestam na nossa vida são dele. E nós encontramos em 1 Coríntios 12, encontramos os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito Santo. E nos sentimos felizes de Ele poder manifestar isso em cada um de nós, em todos nós, visando um fim proveitoso para Ele. Então, assim eles viviam no princípio. E havia muitos benefícios mais. Podia passar para o outro versículo. Todos, não eram alguns, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que legal se a gente pudesse praticar um pouquinho disso aqui. Mas primeira coisa que diz ali, tem que crer nessa obra de Cristo. Crer juntos, amados, uns com os outros, um só corpo, membro um com o outro. Esse dedo precisa desse, essa mão precisa do pé, essa orelha precisa da perna. E lá eles falavam que tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Haviam muitos necessitados em Israel naquele tempo. Jesus curou muitas vidas, Jesus levantou mortos, leprosos, tinha muita gente, desculpe a palavra, mas tinha muita gente miserável naquele tempo lá. Porque eles tinham uma influência muito grande de todas as nações, porque lá era um centro. E eles tinham seus bens, porque tinham pessoas que estavam se convertendo e tinham bens recebidos. Mas eles faziam uma coisa interessante, eles distribuíam tudo, o produto dessa venda, eles distribuíam para todos. Tinham muitas necessidades, mas nenhum necessitado. Que alegria! Nós passamos por frente de um restaurante aqui na avenida e Natanael me falou que ali eles separam comida para aqueles que estão na rua. Não sei se eles são convertidos, não sei. Mas eles repartem o que tem com aqueles que não têm. Isso é mutualidade. Ananias e Safira erraram o caminho e tiveram suas vidas terminadas. Um pouquinho adiante. Diariamente, não é só nos domingos,
nem só no sábado. Eles perseveravam unânimes no templo. Eles não podiam entrar nesse templo, esse templo não tinha uma estrutura tão grande que pudesse entrar toda a cidade ou todos os convertidos. Eles não tinham acesso, mas eles se reuniam no templo, quer dizer, se reuniam em torno do templo. E tem muitas expressões que vocês lembram, que eles tinham vários lugares onde eles estavam no templo. Ali eles tinham horas de oração, ali eles tinham uma comunicação entre os apóstolos, ali eles conheciam a doutrina, ali eles oravam juntos, e ali eles proclamavam o Evangelho e muitas pessoas se convertiam, eram curadas pela obra que o Senhor fazia. Partiam o pão de casa em casa, sempre esse pão presente. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos encontrar no versículo 17, no final do versículo 17, no final do versículo 17, diz que eles queriam conhecer qual era a vontade do Senhor. E o Senhor então dizia qual era a sua vontade. É que todos fossem cheios do Espírito Santo. Isso era a tônica, a vida deles era serem cheios do Espírito Santo. Não é uma vida escondida, não é uma vida suprimida, é uma vida manifesta. Essa vida que tem que se manifestar em todo lugar. Assim eles viviam, e nós também, porque a recomendação apostólica não era só para a igreja em Éfeso, mas era para nós aqui em Porto Velho, Guajará, Rio Branco e os arredores. Humaitá, a cidade da Celi. Essa tem uma história, eu não vou contar agora, né, Celi? Mas em todo lugar, as pessoas, os irmãos, desfrutando das mutualidades, eles ficavam cheios do Espírito Santo. Sabe como? Diz o texto lá, cantando entre vós. Que alegria, né, amados? Não é só aqui, cantando onde dois estão cantando, se enchendo do Espírito Santo. Cantando entre vós com salmos, hinos, cânticos, o que vem. Nós cantamos bastante no carro, né, irmãos? Nós que estávamos juntos naqueles dias. Cantamos hinos, cantamos coisas velhas, né, Natanael? Natanael, ele conhece umas coisas que a gente não conhece, mas é tudo por causa da idade, meus cabelos brancos, né? Mas nós cantávamos, e tudo isso ia nos enchendo do Espírito Santo. Eles são testemunha do que estou dizendo. Nós nos enchemos do Espírito Santo assim, entre nós. Mas o texto continua e diz, cantando de todo o coração ao Senhor. Agora muda um pouco. Não é só entre nós, cantando a Ele, que é digno de glória, de honra, de cânticos. E hoje nós cantamos aqui, Jesus aqui, e diz, bem no final, diz assim, com danças. Vocês dançam? Ou vocês têm vergonha de dançar? Ao mexer aqui, viu, Barão? Na congregação aqui, começamos a dançar. Que negócio sensacional. Eu fazia isso com a Alzira em casa. Nós dançávamos, nos alegrávamos, e nós cantávamos um para o outro, e também para o Senhor. Assim vivemos um tempo muito, muito precioso.
Por quê? Porque ficavam cheios do Espírito Santo. E o texto continua dizendo que eles se sujeitavam uns aos outros, eles eram submissos uns aos outros, e essas mutualidades se passavam de uns para com os outros, e esse Espírito Santo, então, enchia a vida de todos. Louvavam a Deus, contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo e manifestamos essas mutualidades que nós vamos ver a seguir, o Senhor vai acrescentando vidas. Assim é que estava no princípio. E pode ser que seja agora também. Quer ganhar alguma vida para Cristo? Fica cheio do Espírito Santo. Como diz aqui, eles se enchiam. E as pessoas eram atraídas. Não era só por cura, por outros sinais, mas era pela manifestação do Espírito Santo, e a comunhão, e a palavra, e a oração. Então, o texto nos diz que eles todos viviam assim. Não fica encolhido dizendo que tu não é nada. Tu é muito importante no corpo. Tu faz falta para o corpo. Se tu não está presente e não vive assim, começa a viver, porque nós precisamos de ti. Todos nós precisamos um dos outros, para que não se interrompam essas mutualidades que vamos ver em seguida. João Nelson nos ensinou uma coisa interessante, a Dani, eu acho que lembra. Ele gosta de dizer que ele lê o texto não de trás para frente, mas não de frente para trás. Ele quer fazer uma outra jeito para ver se fecha com tudo. E ele disse assim: enquanto isso, tudo acontecia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Havia temor em suas almas. Então ele ia de trás para frente, ou de frente para trás. Nós ficamos cheios do Espírito Santo e praticamos todas essas mutualidades. Amém? Amém. Que alegria! Então, só para vocês guardarem os que estão escrevendo, o versículo de 41 a 43 fala de uma comunhão com Deus. Tudo que está registrado ali é a comunhão com Deus, ou seja, crescia a comunhão com Deus, a comunhão com Ele. Esse é um grande segredo, é essa comunhão que nós precisamos ter com o Pai, com seu Filho e com o seu Espírito. Do versículo 44 ao 46, o que nós lemos e entendemos é que agora essa comunhão é com os irmãos. Tudo que fala do 44 ao 46 é a comunhão que precisamos ter com os irmãos. Então não é mais só com Deus, mas agora é essa comunhão horizontal. Temos a comunhão vertical com Deus e a horizontal. E o versículo 47, então, fecha com tudo isso. Crescia a igreja para fora. Então, a igreja cresce para cima, a igreja cresce entre os irmãos, para os lados, e ela cresce para fora, não só entre os irmãos. Então, há uma grande expectativa, porque aqui também nós podemos viver como viviam os primeiros lá. Estão entendendo o que o Senhor quer nos dizer? Ele está fazendo algo para que nós possamos entender
o que é mutualidade, o que é comunhão, como vive a igreja, e nós vamos andando um pouco mais então. Então, mutualidade são expressões recíprocas ou de uns para com os outros. E o Novo Testamento, ele descreve essa expressão, uns aos outros, outros a uns, para lá ou para cá. Que podemos concluir disso que já ouvimos? Que a relação entre comunhão e mutualidades é de muita simplicidade. Onde existe comunhão, então a gente exterioriza, por causa da comunhão, nós colocamos para fora aquilo que o Senhor e os seus apóstolos trouxeram como aquilo que é mútuo entre uns e outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros e assim por diante. E nós vamos ver que na igreja em Éfeso, que está lá em, podia colocar, Apocalipse 2, 4, o Senhor Jesus mandou que João escrevesse a carta para a igreja em Éfeso, e ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. A igreja em Éfeso, nessas alturas em que João escreveu essa carta, que o Senhor Jesus ditou para ele, tinha mais ou menos uns 30 anos, aquela congregação, a igreja em todo lugar lá. Mais ou menos 30 anos. E um dia um apóstolo que veio de fora, esteve conosco em Porto Alegre, e nos perguntou: há quantos anos vocês estão juntos? E naquela época nós estávamos mais ou menos há uns 20 anos que andávamos com tudo em comum. E ele disse assim: de agora em diante vocês precisam ter cuidado, porque na igreja em Éfeso foi uma das igrejas mais desenvolvidas da época, por causa de seus dons, de suas virtudes, do ministério apostólico que lá, e os profetas, enfim, foi uma igreja que cresceu muito. Mas com 30 anos, mais ou menos, eles tinham abandonado o primeiro amor. O primeiro amor deles, que deveria ser o Senhor Jesus, eles abandonaram. E hoje quem vai na Turquia não tem nenhuma expressão da igreja de Éfeso. Todas as 7 igrejas da época de Jesus, lá que ele escreveu essa carta, não tem nenhuma mais, não tem nenhuma presente até agora na Turquia. Perderam a essência da vida. Quando nós vamos ver sobre o amor, essa mutualidade que deve viver entre nós, quando nós perdemos essa primeira comunhão, como falamos, que é com o Pai, com o seu Filho, todo o restante da comunhão que temos uns com os outros fica muito prejudicada. E o Senhor diz que abandonaram o primeiro amor. Na igreja de Laodiceia, descreve que o Senhor está fora da porta, batendo, querendo entrar na igreja. Ele é o dono da igreja e ele está fora. Então nós precisamos ter atenção para com aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós nesse tempo. Todos nós somos responsáveis, não são só os pastores, os mestres, os apóstolos, não são só esses. Todos nós temos responsabilidade de uns para com os outros. E nós podemos nos ajudar uns aos outros, para que nós não nos desviemos do amor de Deus, porque Ele é em primeiro lugar. Esse é o mandamento mais importante, disse Jesus,
de toda a lei e os profetas, que nos amemos, que amemos a Deus e amemos uns aos outros. Estão cansados? Não? Está tudo bem? Se alguém morrer, tem ressuscitadores aqui entre nós, viu? Podemos confiar que o Senhor tem muitas coisas importantes aqui. Então, tudo que podemos concluir é que nós precisamos voltar à prática das mutualidades, para que não abandonemos o nosso primeiro amor. Amém? Então vamos agora, essa parte que vamos falar agora, nós queremos, eu não tive oportunidade de botar isso para que todos pudessem ver, mas eu posso dizer rapidamente. Me parece que são entre 25 e 27 mutualidades que nós encontramos no Novo Testamento. E para estudo, para que a gente possa subdividir e estudar entre nós essas mutualidades para a prática, então nós encontramos mais ou menos assim, entre 25 e 27, porque umas quase que dizem a mesma coisa que as outras, e então nós separamos assim. O primeiro lote, eu não tenho uma outra palavra, mas o primeiro lote são os mandamentos de interrelacionamentos. Depois nós vamos ver cada um desses. O segundo são os mandamentos negativos. Não são negativos para não praticar, eles são negativos por causa da expressão não julgueis, não vos mordeis, hein? Uns aos outros, né? Tem que evitar esse dente aí de estar mordendo uns aos outros, né? Outro grupo fala de mandamentos de mútua edificação. Como nós podemos nos edificar uns aos outros? E nós vamos encontrar vários mandamentos entre os apóstolos que nos trazem essa revelação. E por fim, o quarto grupo, nós podemos falar de mandamentos de serviço mútuo. Ou seja, o serviço a ser realizado uns com os outros. E não é só para os diáconos, é para todos aqueles que servem. E todos nós somos servos. É isso? São felizes de serem servos? Então, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que devemos servir, como devemos edificar, como são negativos alguns que nós temos que botar muita atenção e os de relacionamento entre eles. Eu queria voltar um pouquinho atrás e tu podia nos ajudar. Vamos ver Colossenses capítulo 3. Todos podem abrir, ou os que leem no quadro aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo... podemos ler todos os 4 primeiros versículos. Diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, essa é a experiência de todos? Amém. Nós morremos no batismo, fomos sepultados no batismo, e ressuscitamos com Cristo. Quando Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitou também. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando nós ressuscitamos saindo das águas, bem vinculados no corpo de Cristo, como diz ali, através de juntas e ligamentos, nós fomos ressuscitados com Cristo. Então agora nós buscamos as coisas lá do alto. Ontem eu perguntei para um irmão, o que tem lá no alto? Porque se nós temos que buscar as coisas lá do alto, o que tem lá? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra.
Mas quando nós vivemos uma vida pelo Espírito, cheios do Espírito, não é que nós queremos descobrir o que é oculto, porque o que é oculto pertence ao Senhor nosso Deus. Mas queremos, como diz o apóstolo aqui, queremos saber o que tem lá no alto. E é para buscar isso, que nós encontramos isso revelado nas Escrituras. E muitas vezes nós encontramos o que tem lá do alto entre nós. Entre nós, na nossa relação. Quando olhamos uns para os outros, nós encontramos algo que foi feito no céu e na terra. Amém, queridos? Busquemos então isso. Versículo seguinte. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse é o versículo, para mim, chave. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo vive em nós pelo seu Espírito. Quando Ele se manifesta na nossa vida, então a glória do Senhor aparece. Não aparece a nossa glória, porque se vem do Espírito alguma coisa, algum dos seus dons, para serem manifestos, é para a glória do Senhor. Versículo seguinte. Nas nossas Bíblias, na de vocês, parece que também entre o versículo 4 e 5 tem uma frase. Mas vocês não ligam agora para essa frase, passam do que diz lá, que a glória ia se manifestar, e diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E aí segue vários outros pecados. Como nos livrar disso aqui? Primeiro, nós estamos mortos. Cristo é que vive em nós. E se Ele vive em nós, tudo isso aí pode ser feito por meio dEle. Não temos que estar correndo atrás de dizer assim: eu não fiz isso, eu estou assim, eu estou assado. Lembra que Cristo está vivo em ti, e tu está morto. E Ele quer se manifestar a sua vida para nos livrar de toda a natureza terrena, onde Paulo diz que é prostituição, impureza. E se nós vamos atrás da continuidade disso, ira, indignação, maldade, maledicência, o falar de qualquer jeito. Por que que nós ficamos livres? Porque Ele vive em nós. Amém? Não precisa fazer nenhum esforço, amados. Nenhum. É por graça. Ele vive em nós e se manifesta através de nós para que nós possamos ser livres do pecado e da morte. Amém? Antes nós éramos pecadores, nós transgredimos tudo que era do Senhor, mas um dia Ele tomou sobre Ele e morreu toda a nossa transgressão. É assim, amados? Não podemos melhorar nada daquilo que Ele fez, porque Ele disse que foi tudo consumado. Ele tomou tudo que era meu e que desagradava e que estava morto, e cravou. E quando o Pai o ressuscitou, Ele trouxe para nós uma nova vida, a vida da ressurreição. E assim é que precisamos viver. Com alegria, amados. Nossos pecados foram perdoados. Nossas transgressões foram perdoadas. Não precisa fazer esforço nenhum. Precisa só deixar com que o Espírito Santo traga
Glória para Cristo. Ele já fez, há muito tempo atrás. Muitas vezes nós ficamos com medo do diabo e queremos fugir dele, mas quem tem que fugir de nós é ele. Ele não pode aguentar a presença do nosso Senhor na nossa vida. Ele foi vencido pelo nosso Senhor. Quando morremos e ele ressuscitou, ele venceu o diabo. Nós ainda às vezes ficamos com medo dele porque pensamos que ele está cheio de poder. Nosso Deus venceu. Venceu ele, venceu o nosso pecado, venceu a nossa transgressão. Ele é vitorioso em nós. Merece ser aplaudido o dia todo. A palavra em Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não fiquem com medo dele. Vocês podem deixar com que o Senhor se manifeste na vida de vocês e sejam vitoriosos, assim como todos nós, né? De vez em quando eu misturo uma coisa com a outra e tenha misericórdia dele. Então, voltando para o texto das mutualidades, nós subdividimos isso para que possamos estudar um pouco melhor. Eu ainda quero voltar um pouquinho para trás. Agora me lembrei de um texto importante. Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. Toda a palavra diz a mesma coisa, né? Nós estamos vendo um texto de Apocalipse, nós estamos lendo um texto de Colossenses, a carta de Paulo, e se voltamos, ou se começamos em Isaías, nós vamos ver a mesma coisa. E o texto diz assim, Isaías 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Vamos ficar nesse ainda, só para considerar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é a experiência que Jesus estava tendo, de que o Espírito, havia uma palavra profética de Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E esse foi ungido para pregar boas novas aos quebrantados, e enfim, agora no continuar o outro texto, o versículo seguinte: a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Adiante. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui está o profeta profetizando que Jesus ia fazer todas essas coisas: pregar aos pobres, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e tudo que lemos, edificar aquilo que estava estragado. Essa é a obra que o profeta diz a respeito do Senhor Jesus, que havia uma unção sobre ele. Quando ele, então, entre nós, lá em Lucas, fica descrito, no capítulo 4, versículo 18, Jesus na sinagoga de Nazaré, ele disse assim: hoje se cumpriu esta escritura. Isaías 61:1 foi cumprido na pessoa de Jesus, na sinagoga de Nazaré. E ele andou por toda parte fazendo bem
E quando ele ia ser assunto ao céu, ele soprou o seu Espírito sobre os discípulos e também sobre nós. E quando nós nos enchemos desse Espírito, é para pregar, para curar, para ressuscitar mortos. Foi isso que Jesus disse que eles iriam fazer e que nós podemos fazer por causa da unção do Espírito, que agora não está só sobre mim, ele está em mim, está em cada um de nós, para a glória do Senhor. Então, tudo que diz lá, às vezes nós dizemos assim, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Segura aí. O Espírito do Senhor em nós é que nos envia a fazer isso. É Ele que convence do pecado, é Ele que convence da justiça e do juízo, é Ele que ressuscita os mortos, é Ele que cura os enfermos. E nós apenas manifestamos esse Espírito Santo que vive em nós e fazemos todas essas coisas conforme o Senhor nos mandou fazer. Amém? Amém. Que alegria servir esse Senhor, hein? Sem fazer nada. Tudo Ele faz. Ele faz na nossa vida e através de nós. Agora sim, voltamos lá para... Então, os primeiros mandamentos naquele primeiro grupo, eles são assim: amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, tende cuidado uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Aqui não é suportar no seguinte, eu tenho que suportar esse cara. Não, não é aqui. Suportar aqui é ser suporte. A pessoa pode se escorar em ti, tu pode abençoar os que estão ao teu redor. Sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Alguém pecou? Na mutualidade, encontra com outro irmão e confessa o seu pecado, e quem ouviu isso perdoa e acabou o problema. Não tem que ir nada lá para o pastor, para o apóstolo, para o profeta. Diz aqui que é para nós perdoar uns aos outros. Tiago diz que é para nós orarmos para os outros para sermos curados. E perdoar uns aos outros para serem livres. Não é esperar uma reunião da igreja para ali confessar pecados. Não. Confessa em casa uns para os outros, os filhos para os pais para os filhos. Na vizinhança. Olha, eu fui rebelde, tu me perdoa? E se tu recebe o perdão, fica livre. É assim, amados? Não? Então vamos praticar. Nós precisamos estar no mesmo grupo de amar uns aos outros, tá? Perdoar uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros. Se nós suportamos uns aos outros, nós nos sujeitamos uns aos outros. Quando nós lemos aquele texto lá de Efésios capítulo 5 e nos enchemos do Espírito, diz que sujeitai-vos uns aos outros. Essas são mutualidades que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Nós amamos e perdoamos. Eu me lembro quando a Alzira ministrou com algumas irmãs por aqui no passado. As irmãs estavam tão envergonhadas de algumas situações pecaminosas que elas sentavam de costa de vergonha de confessar. E elas acabavam confessando o seu pecado e ficavam livres. Pecado confessado, terminou. Não é para nós ficar assim, eu me lembro que ele me falou de um pecado. Está resolvido.
Jesus fez assim. Jesus não cobra nada de nós. Por quê? Porque Ele tomou nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, o cabeça ouviu. Nós somos corpo, membros uns dos outros. Que legal isso, né, amados? Hein? É a vida dele que faz tudo isso. Tem vários textos que depois, não sei como pode chegar, mas pode chegar a todos. Nós depois temos um grupo de mandamentos que são negativos por causa da expressão, como disse antes, o não vem antes, né? Não julgueis uns aos outros, não falei mal uns dos outros, olha só, não faleis mal uns dos outros, falem bem uns dos outros. Por que tem que falar mal? Sabe por quê? Porque quando nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós achamos que temos que praticar o bem e praticar o mal. Mas quando nós nos alimentamos da árvore da vida, o que não acontece? Nós nos perdoamos, nos amamos, é mais fácil andar assim. Não vos queixeis uns dos outros. Muitas vezes, os irmãos dizem assim, nós temos reunião do grupo, mas muitas vezes nos encontramos no grupo para nos queixar uns dos outros. Fulano, fulana. As mutualidades que falam aqui é para nós ficar livre e alegrar o coração de Deus. O apóstolo também diz, não vos mordeis e devorais uns aos outros. Chega a esse extremo, né? Não provoqueis uns aos outros, não tenhais inveja uns dos outros. Eu queria ser dedo e sou dedinho do pé, ai. A inveja de querer ser aquilo que Deus não fez. Temos que fazer aquilo que Ele fez e que nós estamos no mesmo corpo, cheios de alegria, se somos pé ou somos mão, sem inveja. E, por fim, nesse grupo, não mintais uns aos outros. Você sabe quem é o pai da mentira? Vou contar uma experiência para vocês. Um irmão me procurou, um irmão mais velho, um homem já de bastante idade. Ele tinha um problema cardíaco e ele tomava uma medicação para isso. E a esposa dele, todos os dias, dizia, fulano, tu tem que tomar o teu remédio. E ele dizia, eu já tomei. E foi por algum tempo e o coração dele já estava com dificuldade de vez em quando, porque ele não tomava o remédio, mas ele dizia que tomava. Um dia ele acordou de madrugada e o diabo estava do lado da cama dele. Ele acordou, acordar com o diabo do lado da cama, o negócio fica sério, né? O que houve? E o diabo disse assim, eu vim te buscar. Ele disse, não, mas eu sou de Cristo, o sangue de Jesus, apelou para tudo que ele sabia. E o diabo disse assim para ele, eu sou o pai da mentira e tu é meu filho, vem comigo. Daí a casa dele tinha 2 pavimentos, ele desceu, o diabo desceu com ele e foi bater papo com o diabo lá embaixo, porque a esposa dele estava dormindo. Daí fica naquele negócio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque Jesus, apelou para tudo quanto foi coisa. Daí ele foi convencido pelo Espírito Santo que deveria pedir perdão para a esposa, do pecado que ele tinha. Daí ele subiu essa escada o mais rápido possível e o diabo atrás dele. Chegou lá, ele sacudia a esposa para acordar. Ela disse assim, mas me deixa dormir, eu quero dormir, tu vem me incomodar e tal, aquela coisa.
Mas eu preciso confessar meu pecado. Tem todo dia para confessar o pecado, vai confessar o pecado agora, de madrugada. E ele disse assim, eu preciso confessar. Então daí ele confessou o pecado. E ela perdoou ele, e o diabo desceu aquelas escadas correndo e foi embora. Quando nós mentimos uns aos outros, nós corremos um risco tão grande. Longe de nós toda mentira, como diz aqui, né? Não mintais uns aos outros. Eu não tenho relógio, eu não sei como vocês estão marcando o tempo, César e... Terminamos aqui? 15 minutos. Tu me faz aquele sinal assim. Então vamos só completar os outros mandamentos agora de mútua edificação. Diz o texto de Romanos, edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros e falem entre vós uns com os outros com salmos, hinos e a referência que temos feito maior. O outro mandamento, outro conjunto de mandamentos, são mais 5, que fala de sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, sede mutuamente uns aos outros, né? Hospitaleiros, sede benignos uns aos outros, orai uns pelos outros. Aqui temos um conjunto, então, de mandamentos, de mutualidades que devemos viver pelo Espírito Santo para trazer glória para o Senhor. E o objetivo de tudo isso é formar um ambiente de amor, essencial para a eficiência da palavra, da oração, da comunhão uns com os outros. Então, não entendi. Mútua edificação. Edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, e falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nós podemos tomar tudo que é possível para o corpo de Cristo ser edificado. Há uma necessidade de instruir uns aos outros, por isso que os relacionamentos entre discipulador e discípulo, entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, ou seja, em toda relação que tem esse corpo, nós precisamos desfrutar e viver essas mutualidades, sempre nos lembrando que isso é mandamento, mas ele precisa ser trazido ao nosso coração por obra do Espírito Santo como algo de edificação de uns para com os outros, e toda a igreja é edificada. João Nelson escreveu uma frase assim: é a cola que une todos os discípulos para viver o amor prático que glorifica a Deus e leva o mundo a crer em Cristo.